Seja muito bem-vindo ao Pode Salvar, o bate-papo pode salvar vidas. Eu sou a Tenente Coronel Viviane Suzuki, assessora de comunicação do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas. Se você está nos assistindo agora, talvez você esteja aí na sua mesa de estudos, com a caneca de café do lado, o coração acelerado, o nosso edital do concurso 2026 aberto e pensando no seu futuro. E eu sei muito bem como é essa energia. E é por isso que eu te convido a puxar a cadeira e respirar fundo com a gente aqui por alguns minutos. Quando a gente vê a viatura do Corpo de Bombeiros Militar cruzando o trânsito de Maceió, ou atuando nas chuvas no interior, ou até mesmo salvando vidas nas nossas praias, a gente só vê ali o momento do socorro. Mas o que ninguém enxerga é uma estrutura invisível de planejamento, tecnologia e, acima de tudo, pessoas preparadas para servir a sociedade. O concurso do CBMAL 2026 não é apenas um edital com vagas, é o desenho de como o Estado quer proteger a sua sociedade nas próximas décadas. E para entender como é que o governo do Estado está planejando a chegada de novos funcionários públicos e entender também o que é o serviço do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, a gente recebe aqui hoje o Onildo Canuto. Ele é superintendente de política de gestão para pessoas da Secretaria de Planejamento do Estado. Recentemente, ele também participou da implantação do Lidera Mais, iniciativa voltada para o desenvolvimento de pessoas e equipes no serviço público estadual. Onildo, seja muito bem-vindo ao nosso Pode Salvar. Obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente para explicar tanta coisa, a gente fazer a gente aprender muita coisa também sobre o que é esse tema concurso público. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz aqui por representar a CEPLAG e conversar sobre esse concurso que é tão importante. Eu sei que vai impactar a vida de muita gente e também vai trazer um retorno muito grande para o estado de Alagoas. Onildo, quem estuda para um concurso busca, obviamente, estabilidade, né? Mas também procura um propósito, né? E oportunidades de crescimento. Quando o Estado decide abrir vagas para concurso do CBMAL, nesse momento, qual é a mensagem, né, que está sendo passada para esses candidatos? Então, em relação a esses concursos voltados para a CBML, eu acredito que a gente está falando em relação a uma transformação. Porque a gente está falando aí de um quadro de um acréscimo de mais de 344 pessoas, tanto para o cargo de oficial quanto para o cargo de praça. Eu entendo que isso vai trazer uma oxigenação para o órgão e vai conseguir fazer com que as atividades sejam feitas de forma mais descentralizadas e que, no final das contas, consiga atingir o principal, que é trazer esse retorno para a sociedade, proteger, chegar em uma emergência. Quanto mais servidores tiver dentro da corporação, esse serviço vai ser prestado de forma muito mais ágil. Perfeito. E a gente já vem carente há um bocado de tempo. A gente sabe que no nosso serviço tem que ir de ponta a ponta de Alagoas atender todo tipo de serviço. Quem conhece um pouco aí do Corpo de Bombeiros sabe que a gente atua em várias áreas ao mesmo tempo. Então aí, quem pegou o nosso edital, quem abriu lá para ler com atenção, percebeu que a cobrança mudou, né? Tem disciplinas mais técnicas, o nível, o sarrafo, como a gente chama, aumentou muito, ele tá alto, então já vai sabendo que tem que estudar um bocado para chegar aqui, tá bom? Mas não é nada impossível, né? Sentar aqui, todo mundo chegou, e você também pode ser um dos nossos, né? O foco aumenta muito, muda tudo, né? E forte em áreas modernas. E daí, olhando nos olhos desses jovens de 20 e poucos anos, né, que querem entrar na corporação, qual é o perfil de bombeiro que o Estado precisa? Hoje a gente precisa do famigerado bombeiro do futuro. Porque quando a gente fala em relação a um concurso do nível, que é o concurso de Alagoas, eu entendo, com base na leitura do edital, que a gente está, de fato, procurando uma pessoa que ela consiga juntar uma parte técnica muito boa, porque a gente precisa disso em relação ao Estado, mas que a gente também tenha uma parte cognitiva tão boa quanto. Porque como você falou, quando a gente pensa em relação à realização de um concurso, a gente imagina o que um bombeiro faz hoje em dia. E a gente não, a gente sabe que o bombeiro realmente não vai só apagar a chama quando precisa. Tem todo o desenvolvimento, tem toda uma questão de logística e expertise que todos os bombeiros precisam estar envolvidos. Quando a gente fala em relação a um concurso, tanto para oficial quanto para praça, essas pessoas precisam estar preparadas fisicamente, mas também mentalmente falando. Mas aí falando diretamente com quem está aí com o fone de ouvido, quem está nos assistindo, né? O processo seletivo do CBMAL é uma maratona, na verdade é isso, né?
para qualquer distração já elimina o candidato. Por isso que é tão acirrado. Eu lembro bem da concorrência quando eu fiz o concurso, era maior do que medicina, inclusive. Até o primeiro ano que a gente, poxa, a gente tá concorrendo até muito mais de forma acirrada do que quem já vem há vários anos aí concorrendo para medicina, né? E daí, Nildo, com passar um pente fino, né, nesses pontos críticos do edital, para o candidato não vacilar. Quais são os principais pontos que o candidato que está nos assistindo, nos ouvindo, precisa saber, né? Idade, como eu já citei, altura Sim. mínima, CNH, tudo que você achar que seja válido que a gente possa falar aqui para esse candidato. Perfeito. Tudo que eu vou falar aqui, essas informações, elas estão disponíveis para o candidato por meio do SEBRASP. Entre lá, sebasp.org.br, puxa o edital que já foi publicado uma segunda edição em relação a isso. Todas as questões que a gente for colocar aqui é como a gente está falando aqui, o edital, ele é a sua bíblia em relação ao que você vai fazer para esse concurso. Então, é interessante que o candidato, ele sempre fique entrando no site do SEBRASP para acompanhar qualquer tipo de mudança, não fica olhando só em relação a grupo do WhatsApp, um amigo mandou que mudou alguma coisa. Lembrando que se você está dedicando tanto tempo para estudar e para passar no TAF, dedique também um tempo durante a semana, uma ou duas vezes na semana, para você conseguir se informar das atualizações dos concursos que você está fazendo. E o checklist é muito importante porque a gente vai conseguir realmente entender o que sim, o que não, o que pode, quando pode, em relação à idade, e eu vou passar aqui em relação a algumas informações para vocês. Limite de idade. Limite de idade, o mínimo, são 18 anos completos na data da matrícula do curso de formação e 30 anos no último dia do período de inscrição do concurso. Lembrando que o concurso está aberto desde o dia 21 de junho e ele vai até o dia 21 de julho. Então, a gente tem aí mais alguns dias que o candidato vai poder fazer a inscrição. E em relação à isenção, foi em relação. Ela iniciou no dia da abertura do edital, que foi no dia 21 de junho, e ela se encerrou no dia 25 de junho. Então, é importante se atentar em relação a isso. A altura mínima para homem é 1,60 e para mulher 1,55. Em relação à parte da CNH, é bom a gente prestar atenção nesse ponto, porque tem uma questão aí em relação à questão do praça. Quando a gente fala de oficial, tem que ser tipo B. Quando a gente vai falar do praça, se for o praça em relação ao praça combatente, tipo B também. Mas em relação ao praça de motomecanização, é no mínimo tipo C ou superior. Quando a gente for se inscrever no site, se você vai escolher para oficial de Estado Maior, faz lá a sua inscrição. Mas quando se você está pensando em seguir a carreira, entrando pela parte de praça, tem que lembrar lá que tem duas opções para você escolher. E essas duas opções que você pode escolher é para soldado combatente ou para soldado de motomecanização. Lembrando que essa alteração entre uma ou outra só pode ser feito até o último dia de inscrição do concurso. E lembrando que o quantitativo de vagas que você for concorrer, você vai se vincular em todo o edital, em todas as fases, não só na parte da questão da prova objetiva e subjetiva. A taxa de inscrição do concurso é R$ 150, independente do carro que você pretende concorrer, tanto para soldado, quanto para praça, quanto para oficial de Estado Maior. As provas objetivas, elas estão previstas para ocorrer no dia 11 de outubro, perdão, no dia 11 de outubro, e vai ocorrer em Maceió e Arapiraca, e as demais fases serão divulgadas posteriormente. Então é bom o candidato ficar atento a isso, porque existem algumas informações que ainda serão passadas no futuro, até em relação ao TAF. É uma coisa que a gente conversa bastante em relação a isso, quando o pessoal vem perguntar para a gente qual a diferença do concurso da parte militar para os outros concursos do Estado, porque, de fato, a prova objetiva e subjetiva, ela é um passaporte para você conseguir fazer as outras fases, que ela também pode eliminar, elas também são classificatórias. E lembrando que, em relação ao TAF, é uma maratona de 3 dias, mas são atividades que são tão importantes quanto a parte da escrita. Você fazer um cursinho muito interessante, muito legal, vai lhe ajudar, mas lembre que a mesma força e a mesma dedicação que você colocou para a parte do estudo, para na cadeira, respondendo questão, você tem que colocar para também passar para o TAF, porque senão uma coisa, ela tá Complemento, né? complementa a outra, assim. Então, assim, o candidato ele tem que estar ciente que o estudo dele é uma dedicação, você vai abdicar de muita coisa na sua vida, mas eu acredito que, principalmente esse tipo de concurso, eu acredito que o concurso público, ele é uma política pública muito, muito bonita, porque, de fato, ele transforma o Estado precisa de um servidor efetivo, o Estado precisa de uma memória institucional, mas mais do que isso, também, esse concurso, ele é dos dois lados. Ele vai mudar a sua vida, ele vai impactar a sua vida pro resto de todo o seu tempo que você tiver na corporação em relação a isso, em relação às suas progressões funcionais, em relação às suas mudanças de patente, tudo que envolver. Então, realmente, é um período que você vai precisar abdicar para estudar, para se preparar fisicamente.
se preparar psicologicamente, porque a gente sabe que são alguns meses em relação a isso, porque os editais são divulgados, as etapas são divulgadas. Então, o candidato que vai fazer um concurso como esse, do Corpo de Bombeiro, ele tem que estar preparado e atento e lembrar que a prova objetiva é só mais um passo ali. Para ele conseguir passar por essa maratona, tem que lembrar a natação em relação a isso. A gente também tem a questão da parte da avaliação psicológica e médica, para entender se o candidato ele vai estar apto para conseguir trabalhar, tendo em vista a natureza do cargo em relação ao trabalho do Corpo de Bombeiro. A gente tem que lembrar da avaliação de conduta social, que é a investigação social, que inclusive é realizada pelo Corpo de Bombeiro. Então, assim, ele é eliminatório, assim, em relação a isso. Então, é mais um ponto que o candidato precisa estar atento, porque é mais uma etapa do concurso. Uma coisa, tô falando que eu não aprendi com você não, mas assim, uma coisa que realmente eu aprendi muito foi em relação tanto à questão de investigação social, porque eu fiquei chocado com as informações que eu não sabia, assim, da importância realmente disso, até em relação a gente que se envolve com jogo de aposta, minha gente. Exato. Enquanto civil, né? Tipo, não é o meu dia a dia, eu não entendia Não chega a a nem importância imaginar. disso. E assim, eu acredito que pra sociedade entender isso, porque sempre quando tá em barzinho, eu sempre solto umas ideias assim, sabe? Que o povo fica, meu Deus, isso é tudo que dá pra falar. E são coisas que você não tem como o cérebro da pessoa atingir esse tipo de entendimento. E quando você conversa realmente com vocês, pra poder entender da importância que é, sei lá, que o SEBRASP dá autonomia total para vocês conduzirem a parte da investigação social. E o SEBRASP não se mete em relação aos documentos que vocês acham necessários. Eu falo isso porque assim, a CEPLAG vira meio que uma ponte. A gente recebe a informação de vocês, o SEBRASP, mas isso aqui não precisa. Mas assim, quando vocês falam pra gente da importância aqui, não. Mas por que você precisa de tal coisinha assim? Mas isso aqui é tão necessário, quando a gente vai entender do porquê isso acontece. É uma coisa que você fica, assim, é realmente, principalmente pra parte de polícia, assim, em geral. Eu acho que assim, é um lugar que pode dar muito ruim, dependendo dependendo da pessoa que entre. Você tem ideia, teve um caso, tanto teve um caso aqui, quanto teve um caso na polícia também, né? De um militar que a gente detectou abuso de vulnerável, entendeu? Então você imagina, porque, mas isso é uma coisa pessoal, não sei o quê. Não, mas não é, porque ele tá atendendo pessoas, ele tá tocando em pessoas, entendeu? Sabe que sai lá, vai que tem uma coisa que aflore na hora do atendimento, tá entendendo? Então, assim, é muito detalhe que realmente só quem entende é quem tá aqui dentro. Exatamente. E isso é importantíssimo terem dado ouvidos para que a gente pudesse. Não, a gente cumpriu muita briga com o SEBRASP para poder falar com a secretária, porque o SEBRASP falava, não, mas a gente fez isso em tal lugar e eles não pediram, por que vocês estão pedindo? Pois Então, assim, mas não pediu porque não pediu, mas a gente, o que é que tem a ver? Sim, o outro não pediu, você não, mas ele daqui acha. A gente só precisa do prazo que vocês vão colocar lá no edital e acabou. Exato. Assim, vocês poderiam opinar também em relação a pontos um exemplo, assim, se fosse vocês fazerem a investigação, quanto mais informação você pede, mais caro fica o concurso, porque o SEBRASP vai fazer. Quando a gente bota o SEBRASP para ver a banca de heteroidentificação, beleza. É uma coisa que a gente não quer fazer, porque a CEPLAG não vai conseguir abarcar isso encarece o concurso, somente R$ 200 mil, R$ 300 mil. Mas uma coisa que não é você que vai fazer, que assim, são só em relação à parte documental, são pontos que a pessoa fica, e sei lá, isso eu falo enquanto pessoa física e também em relação à parte do meu trabalho. Quando a gente vê algumas situações que acontecem em relação à parte de concurso e o pessoal fica desacreditado, a pessoa fica chateada, porque gente, se isso aconteceu, não aconteceu no planejamento. Tenho certeza, porque assim, são pouquíssimas pessoas trabalhando para fazer o planejamento do concurso. Isso eu tenho muito orgulho de falar. O planejamento do concurso todinho do Estado de Alagoas foi feito por 5 pessoas. De quantitativo, de como seria feito, de como, assim, a pessoa pensa que são 10 mil pessoas trabalhando, não é. Pra chegar pra gente conseguir fazer um negócio desse, e quando a gente vê o pessoal metendo pau, a gente até falando, a gente devia fazer um fake no Instagram, porque assim, o pessoal tá metendo pau no lugar errado. Se acontecer algum tipo de atitude ilícita, tenha certeza que não foi Não foi. aqui. Realmente, assim, é uma coisa que dá muito trabalho, que dá muito problema, que todo concurso que lança, E ninguém tá satisfeito. técnico demais aí, pra dar tempo a tudo assim. Oxe, nem assim, a gente sabe que Deixa um brecha de que nada. fala, as pessoas vão arrumar uma situação. Eu tava falando pra ele assim, nisso aqui, quando surgiu aquele negócio do rapaz lá que passa pra delegado. Sim. Aquilo ali foi 2 semanas de inferno na nossa vida. Um monte de reunião pra explicar pro povo, e o povo dizendo que em Alagoas vocês vão deixar, sei lá, tem uma discussão. Que até são discussões que mexem até com a pessoa enquanto os princípios, sei lá. Como é que você vai defender que não é interessante pro Estado de Alagoas fazer um concurso que englobe vaga pra PCD? Aí a gente tem uma secretaria de PCD no Estado, mas assim, e a natureza do Estado? Você falando isso, tem gente que ouve e pensa que é um monstro. Né? E tem pessoas assim, os poucos, né, que são mais sensatos. Mas pô, a atividade da gente, ele vai correr, ele vai fazer como? Né? Como é que você vai adaptar um TAF para Exatamente, como? E essa é a atividade fim mesmo, como é que eu vou fazer isso? Pegar uma maca junto com os outros, não tem como.
É que o pessoal sempre fala, não, mas coloca ele pra fazer serviço administrativo. Ixi, Não, mas o cara, então assim, ele vai fazer o exatamente. concurso administrativo. Aí vai Exatamente. passar. Muita gente fala, não, tem nada não, ele tá lá, mas eu vou entrar e vou botar na justiça. Ó, tem tanta coisa que a gente vem enfrentando, porque assim, muita gente consegue as coisas na justiça. Bom, tem lá um edital que diz, ó, depois, por que existe aquilo ali, que é de tanto a tantos anos? Porque existe um estatístico, um estudo que vai dizer que tem que ser daquele jeito. Não, mas é discriminatório, que eu tenho 31, Meu filho. bicho, tá ali. Só vem quem tá ali, entendeu? Exatamente, exatamente. É necessário ficar atento para o prazo de envio de documentação que o Estado vai pedir nesse período, para poder não ter nenhum problema de classificação ou não ter nenhum problema de acabar perdendo a vaga que o candidato tanto sonhou, tanto estudou, porque perdeu o prazo, porque não ficou atento no edital em relação a isso. Então, assim, como eu falei no início, o edital é a sua Bíblia nesse período. Leia, releia, não confie em mensagem de WhatsApp, não confie em conversa do seu amigo. Assim, ela tá na dúvida, a CEPLAG ela tá lá disponível para atender qualquer candidato para tirar dúvida em relação a isso. O SEBRASP também está disponível para tirar qualquer tipo de dúvida. Então, na dúvida, não fique com dúvida. Pergunte e não pergunte ao seu amigo, vá para os meios oficiais de consulta. Tem o exame toxicológico também em relação a isso, para entender como é que vai estar o candidato. Então, são muitas fases. A gente falei aí da parte física, da parte da prova, da parte do TAF. Então, é uma maratona física, psicológica, de estudo e de muito preparo. Onde o candidato consegue buscar informações na CEPLAG. A CEPLAG, ela pode chegar lá em conversa com o núcleo de concurso. A superintendência, ela tem um núcleo que realmente são pessoas, servidores que estão ali 24 horas por dia para tomar conta em relação a esse tipo de demanda. Então, horário comercial, É das algum 8 às telefone, 5. só presencial? Como é que a gente faz? Esse contato pode ser feito por ouvidoria. Tá na Hum, dúvida, abre uma ouvidoria, formaliza o processo. Ele no pode site, no chegar caso. no site da CEPLAG, ceplag.com.br, ceplag.al.gov.br. Perfeito. E pode também entrar em contato com o SEBRASP pelo próprio site do SEBRASP, que tem lá o campo que o candidato pode questionar em relação ao edital, que é o sebrasp.org.br. Vamos lá. Dúvidas, sana de imediato. Até porque, se deixar para tirar dúvida amanhã, já pode ter acabado algum prazo. Sim. Então, vai lá no site da CEPLAG, ceplag.al.gov.br ou no da sebrasp.org.br. Tá, joia? Não fica com dúvida. É, alguns pontos que você citou também nesse checklist traz para a gente aqui inúmeras dúvidas que chegam para a gente também, né? Questão de altura. Ah, mas existe isso aí, é discriminatório, é não sei. Está no edital. A gente tem que seguir o que está no edital. Se existe lá é porque tem uma regra para ser seguida, né? Exatamente. E até em questão essa parte de altura, idade, além do edital, as informações do edital, elas são tiradas do Estatuto Militar. Então, assim, é um normativo que realmente ele, Exato. ele tem que funcionar e a gente tem que respeitar esse tanto idade quanto altura mínima para poder entender ali o que está acontecendo no concurso, né? Então é isso. Até para, como o Onildo falou aqui, a questão envolve físico, intelectual e também saúde mental. E é uma coisa que você vai perceber que se você tratar o físico, já vai te ajudar também, não só na parte de estudo, mas na parte de saúde mental também. Então é uma coisa que está atribuído todos os três ali para que o candidato saia com êxito nesse concurso, né? Então, assim, mais uma vez, informações, site da CEPLAG, ceplag.al.gov.br e também a Sebrasp, que é a banca examinadora, sebrasp.org.br. Tá joia? E também a gente vai estar aqui com o nosso site, né, do cbm.al.gov.br, com algumas informações também no nosso site, tá bom? E daí, falando agora sobre nervosismo. A gente sabe que é muito comum, né, dos candidatos, como você citou, até gosto de frisar bem, não adianta você focar aqui em comer papel em estudo e chegar na hora o teu físico tá lá embaixo. Exatamente. Você pode passar, como você citou, em primeiro lugar na parte de estudo, chegar na prova, ser eliminado porque não consegue correr nem 100 metros. Exatamente. Então, realmente é uma engrenagem que tem que funcionar em conjunto. Mas aí, falando em nervosismo do candidato, né? Teve alguma alteração recente no nosso edital? Isso. Recentemente a gente publicou a segunda edição do edital do concurso. E essa alteração que a gente fez foi basicamente buscando mais clareza e objetividade. Para que o candidato, quando lê o texto do edital, não fique com nenhuma ambiguidade, que realmente assim ele consiga entender. E principalmente focado em relação ao TAF, com base em uma portaria que foi a 185/2026, que regulamenta o TAF, tanto para o oficial do Estado-Maior, quanto para o praça. Daí, na sua visão, Nilo,
onde é que você acha que o nosso concurseiro, né, o nosso candidato, ele bate mais na trave quando se fala em concurso público? Não valorizar tanto o TAF. A gente tem que lembrar, é importante você entrar, passar na prova objetiva, fazer uma prova subjetiva também muito boa, mas tão importante quanto é que você consiga passar em todas as etapas. Então, assim, não subestime o TAF, não deixe para se preparar no TAF quando você souber só o seu resultado da prova, porque, como a gente mencionou mais cedo, é uma maratona. Tem natação, tem a parte física, tem a corrida, e lembrando, o TAF, todas essa maratona que a gente falou, é uma única tentativa. Não tem repescagem, não tem segunda chance. Então, assim, tem que lembrar que é aquela chance ali que vai fazer com que você vá para frente ou que você fique ali no TAF e que você não consiga assumir o cargo. Assim, lembrem sempre, é uma única tentativa. A parte física é tão importante quanto a parte de estudo. Parte física psicológica, assim. Se você comeu o livro, você comeu todas as páginas e você não está se preparando, você não está cuidando do seu físico, não está cuidando do seu emocional, realmente assim, é muito complicado para que você consiga lograr êxito nesse edital. Então, olha lá, lembrando bem, as coisas que mais fazem os candidatos perderem e bater na trave, falando agora em Copa, é atenção ao teste de aptidão física, que inclusive eu já adianto aqui, a gente vai ter um próximo episódio do Pode Salvar falando especificamente sobre o teste de aptidão física, o TAF. E também para que vocês entendam que ele não serve somente para ingressar na instituição, mas periodicamente, praticamente a cada 6 meses, nós que estamos aqui na corporação, a gente também passa por TAFs constantes, né? A gente tem que, a corporação, ela se preocupa, né, com o físico do militar. Não é somente para ingresso, não. A gente está aqui constantemente fazendo testes físicos. É uma preparação e uma manutenção contínua, né? Manutenção, com certeza. Até porque na rua a gente tem que estar bem, Sim. né? Não é porque passou no concurso, esqueci, vou engordar aí mais 30 quilos na frente, mas aí quando chegar naquela parede mais alta, para poder pular ela e salvar quem está do outro lado, você tem que estar bem fisicamente. A aptidão física é muito importante. E sempre será importante. Sempre, Sim. sempre, né? Então, muita atenção aí, candidato, tá joia? E a gente vai começar agora um quadro muito especial, que ele é chamado Mito ou Verdade. Eu vou lançar aqui algumas frases ou perguntas para o Nildo, para que ele nos responda se é verdade ou não e por quê, né? E a primeira delas é: quem usa óculos ou fez cirurgia retrativa não pode ser bombeiro. Mito. A única coisa que ele vai precisar provar com base nas informações do edital é em relação à clareza visual dele. Mas essa clareza visual é cobrada de quem nunca fez uma cirurgia, de quem usa óculos, de quem não usa óculos. Então, assim, isso não é impeditivo e, assim, isso não é uma coisa que vai lhe travar em relação ao processo da sua aptidão física. Então, é mito. Perfeito. Quem tem mais de 30 anos no período da inscrição está fora? Está foda. Exatamente. E se você completou 31 anos até o último dia do período de inscrição, você não está dentro das regras para você poder concorrer a esse certame. Então, lembrando bem, você precisa ter 18 anos completados até o dia da matrícula do curso de formação e, no máximo, 30 anos até o último dia de inscrição do concurso. As mulheres têm limite de vagas, uma cota menor no CBMAL? Não. Mito. Não existe nenhum tipo de lei ou nenhum tipo de normativo que regulamente isso. Então, na ampla concorrência, todo homem e mulher vai concorrer para as mesmas quantidades de cargo, para todas as áreas, independente se vai fazer para oficial, se vai fazer para praça. Então, assim, não existe isso. Mulher, sexo masculino, sexo feminino, não existe nenhum tipo de cota que abarque isso, não. É mito. E aí eu posso falar com propriedade. Até por interessante falar que a minha turma, eu entrei no Corpo de Bombeiros em 2003, né? E uma turma antes da nossa, em 2002, entraram 3 mulheres, né? 3 femininos, que a gente chama aqui dentro. E na minha turma foram 3 também. Aí começaram a questionar, não, é uma cota de Coincidência. 3 mulheres? É, porque foi exatamente o mesmo número, né? E não existe isso. A concorrência ela é igualitária, tá joia? A mulher concorre com o homem da mesma forma. E aqui dentro vocês vão ver também que a conduta é exatamente igual, né? A gente sabe, obviamente, que existe complexões físicas diferentes e masculino e feminino, mas que tudo isso é sanado da mesma forma, de igual para igual, do que vem de acordo com a complexão física de cada um. Quem não atingir o tempo na natação é eliminado de primeira? Isso é verdade. Como eu falei no início, a gente tem que lembrar que só existe uma tentativa para todas as partes do TAF.
E na parte, você comentou mais cedo, vocês vão fazer um episódio realmente só tratando em relação ao TAF, a especificidade, porque tem algumas coisas em relação ao tempo, a quantidade em relação que é diferente tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino. Em relação à natação em específico, a gente tem que lembrar que são 50 metros que o candidato tem que fazer. O candidato do sexo masculino tem que realizar em 51 segundos e do sexo feminino em até 57 segundos. E tem que lembrar que essa parte da natação tem caráter eliminatório. Ou seja, se você não cumpriu em uma única tentativa, você está eliminado em relação a continuar as próximas fases do TAF. O candidato passou na prova objetiva. Já dá, né, Tiavara? Mito. Falei, o concurso militar daqui do Corpo Bombeiro, ele é muito específico. Então, a gente tem que lembrar que a prova objetiva e subjetiva que o candidato vai realizar, ele é um passaporte. Ele vai garantir que você consiga prosseguir para as próximas fases. Mas aí o concurseiro, né, o candidato, ele fez o teste objetivo, passou pela outra próxima fase, teste físico, pela investigação social, que isso aí é muito importante que você falou, né? A gente tem as pessoas, né, internamente aqui que trabalham na inteligência do Corpo de Bombeiros, então ele vai buscar essa pesquisa social, né, da Você pessoa. pela natureza do serviço que vocês fazem. Exato, exatamente. É, a parte de exames médicos, tudo. E daí essa pessoa passou no concurso, em todas as fases. Vai começar o curso de formação. Então eu tô tranquilo, já não vou mais ser reprovado. Isso é verdade? Não, é verdade. Mito. Porque a gente tem que lembrar que o curso de formação, ele vai pegar alguns aspectos que, inclusive, envolve o aspecto disciplinar. Então, assim, a conduta do candidato em relação a como ele conduz essa parte da maratona em relação a isso, também tem que conduzir com os valores da corporação. Então, tem que lembrar que, assim, você só vai estar, quando sair a sua publicação no diário em relação à sua nomeação do cargo. Então, assim, você vai entrar como soldado aluno, você tem que cumprir tanto a questão técnica, a questão de conduta do candidato e mais uma fase também do certame. Agora, enquanto a soldado aluno. Isso é muito importante, porque assim, as pessoas têm uma visão, né? Não, eu quero ser bombeiro militar. E daí ele estuda, perfeito, ele tem uma parte física legal, investigação social tranquila, mas aí durante o curso ele percebe que não é bem aquilo que ele quer, né? E às vezes, além de não ser só aquilo que ele não quer, algumas pessoas não se adequam realmente com o que é a vida militar, né? E não se adapta com o regime realmente tão rígido quanto é o militar. Sim. E daí, por isso que existe essa questão de não ser garantia Sim. de aprovação 100%. Então, a gente começa lá atrás estudando teste físico, investigação social, começou o curso, que ainda vai estar, querendo ou não, em um período de teste, Sim. né? Daí, além de não ser uma questão de garantia você estar no curso de formação, a gente tem que falar aqui, obviamente, para quem está aí, já saber de tudo o que acontece, né? Existem, no caso aqui, o concurso é para oficiais e praças. O curso de formação de oficiais, que é o CFO, ele tem duração, em média, de torno de 3 anos de internato, né? A gente vai para a academia militar e fica lá o período todo, podendo ou não sair, né? Os finais de semana, podendo, eu digo, porque muita coisa existe ali dentro da vida militar, da academia. Isso também a gente vai falar mais à frente, tá? Para quem tem esse interesse, acho que é até legal entender como é que funciona a vida militar, né? Tanto em formação quanto pós-formação. E também a questão do curso de formação de praças, que ele geralmente acontece em torno de 8 meses, né? Então, assim, pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas que tem que cumprir aquela carga horária estabelecida. Realmente, daí muitos candidatos, né, enxergam no concurso para o Corpo de Bombeiros apenas uma oportunidade de emprego. Mas também tem pessoas que entram na instituição e encontram, na verdade, uma carreira, né? Quais as oportunidades de crescimento profissional que existem em quem ingressa hoje no serviço público? A carreira militar, ela é uma carreira muito extensa. Porque realmente, assim, a gente vai colocar do praça, soldado aluno, até tenente-coronel, coronel. E isso eu acredito que é um incentivo para um aperfeiçoamento contínuo do servidor. Quando eu mencionei lá no início em relação a um servidor, um bombeiro do futuro, eu acredito que é em relação a isso. Porque depois que você entrar no Estado, você tem espaço, inclusive, para desenvolver uma questão em relação a um mestrado, a um doutorado, a uma especialização. E tudo isso, ele volta para você em relação a um plano de carreiras que o Estado tem, que desenvolve pensando que o servidor ele não pode, não precisa e não deve estar estagnado.
Porque eu acredito que quando a gente fala em relação a isso, a gente pensa em relação a um retorno, tanto para a sociedade, porque a gente vai ter um servidor em um aperfeiçoamento constante, contínuo, que vai sempre suprir necessidades que até 10 anos atrás a gente não teria noção que existiria. Hoje em dia a gente tem a IA que realmente, assim, ela está impactando em todos os serviços e a gente tem que pensar nos equipamentos que o Corpo de Bombeiro utiliza hoje em relação a isso. Como é que você vai operacionalizar isso? O que é que você pode pensar em relação a novos procedimentos, que eu acredito que isso também vem junto com a parte acadêmica muito bem estruturada, que é reconhecido e incentivado em relação a uma estrutura de um plano de cargos e carreiras envolvido para um bombeiro militar no Estado. Então, olha lá, é uma carreira aí muito promissora, porque Sim. você, obviamente, a gente falou aqui das dificuldades de ingressar, né? A gente viu que são vários pontos que são eliminatórios, inclusive até a sua nomeação você pode ser eliminado, Sim. né? Então, assim, mas, em contrapartida, também tem uma carreira aí muito promissora. Extensa, sólida, e eu acredito o concurso em si, ele já é algo que impacta muito na vida do candidato quando ele é nomeado, mas eu acredito que em relação à parte do concurso militar, por muitas pessoas, por vocação, por gostar, por realmente assim, ser um sonho, é algo longo, sim, tem uma grande perenidade em relação a como você vai se desenvolver na sua carreira, em relação aos atos, até em relação à especificidade da carreira do bombeiro militar, como ele vai atuar com a sociedade em relação. re- eu menciono isso em relação ao reconhecimento financeiro, ao reconhecimento social mesmo, assim, o impacto que aquilo vai causar, porque a gente tem que pensar que no final das contas vai impactar em relação a você conseguir salvar uma vida. E assim, como isso vai impactar em outras famílias, como você o impacto em relação à sociedade, à cidade, aos municípios, em relação ao interior. Então, eu acredito que a carreira militar, ela é muito específica, assim, realmente, assim, poderia ser um episódio pra gente falar só dela, por Verdade. tantas coisas que são muito limitadas à carreira militar, mas eu acredito que isso tudo é um incentivo para que o servidor, ele não pare. E a gente sabe que isso vai ser devolvido e vai ser absorvido pelo Estado da melhor forma. E um ponto ainda a mais que eu coloco, né? Toda essa dificuldade para chegar até aqui, o ingresso, a gente vê aí, falou, que a gente já citou aí, estudo, teste físico, psicológico, o curso em si, que lá é o divisor de águas, na verdade. Você vai ver o que realmente é atividade, se tem afinidade com aquilo ali, as regras militares são inúmeras, na verdade, a gente não tem, quem tem, a gente digo, né, quem tá lá fora não tem essa noção, mas é muito detalhe. Você tem ideia, é até curiosidade essa. Um militar ele não pode utilizar guarda-chuvas. Não sabia Sabia dessa? disso? Não. Pois é. A gente não pode, porque, pela regra, o militar está superior ao clima e ao tempo. Então, ele está ali para enfrentar tudo. Então, até um guarda-chuva. Até eu falo isso porque foi interessante esse dia de chuva agora aqui no nosso estado, né? Levando minha filha para a escola. E eu colocando guarda-chuva simplesmente para ela. Mesmo eu civil, eu tava colocando guarda-chuva para ela. Uhum. Porque a consciência militar já fica. Sim. Pô, por que você nos protege? Não, porque eu não posso. Eu tenho que estar aqui para servir. Então, são curiosidades, algumas coisas que só quem está dentro é Sim. quem entende. Então, é muita barreira a ser enfrentada e isso faz com que a gente também separe quem está vindo somente por ter uma carreira sólida, né? Eu falo financeiramente, inclusive, muita gente só pensa isso. Não, aí eles ganham tanto, eu quero esse concurso. O que é que diferencia os profissionais, né, que conseguem construir uma trajetória, né, de destaque dentro das instituições públicas? O que é que diferencia um servidor público dos outros? A vivência que eu tenho em relação a esses 10 anos no serviço público, eu acredito que é você não se conformar. E assim, quando eu falo o não se conformar, é você entender, quando a gente fala em relação à dimensão de Estado, as coisas realmente assim geram impactos muito maiores do que a gente consegue imaginar. Então, quando a gente fala em relação ao trabalho, a instituição ela tem a parte da comunicação, ela tem a parte administrativa e ela tem a parte finalista em relação ao que o servidor vai fazer em relação a ser um bombeiro. Mas a gente tem que lembrar que para o bombeiro estar na rua, tem que ter toda uma logística dentro da corporação em relação à parte administrativa, em relação minimamente assim, a um setor de compras, que a gente acaba quando a gente fala policial militar, bombeiro militar, a gente sempre idealiza apagando um incêndio, salvando uma pessoa. Mas, assim, é a atividade fim, é o que volta para a sociedade. Mas, para isso acontecer, tem que ter toda uma logística em relação à instituição. E essa logística ela só pode ser feita de forma contínua, realmente com servidores que pretendem se preparar e pretendem ficar sempre se aperfeiçoando.
Então, assim, o estado de Alagoas, quando você é nomeado para trabalhar no estado de Alagoas, você tem que entender que você está realmente falando de um estado com mais de 100 municípios e que o que você fizer ali pode e vai impactar, se fosse uma boa atividade, de forma positiva nas pessoas. Então, assim, é entender que o passo que você dá, você está levando muita gente junto. Sim, o concurso, como você mencionou agora, o concurso público, ele de fato é um divisor de águas financeiro, de status, em relação à sua vida uma devolução de tanta dedicação e tanto estudo, mas tem que lembrar que no final das contas, a gente é servidor público. A gente tem que servir a sociedade de alguma forma e tem que trazer um retorno em relação quando um Estado ele pensa e ele idealiza o concurso público, o planejamento ele tem que ser voltado para a sociedade, porque é quem vai absorver isso. Quando a gente pensa em um concurso público com mais de 340 vagas, a gente entende que isso vai conseguir oxigenar a corporação, mas não só na área fim, oxigenar na logística, oxigenar em relação à parte de uma comunicação, oxigenar em relação a todos os pormenores que acabam não sendo vistos em relação ao que a gente vê na rua, da sirene passando, e tudo isso reverbera para que a gente consiga ter mais bombeiros, para que a gente consiga ter mais a sensação de segurança em relação a isso e saber que se acontecer alguma coisa, o bombeiro vai chegar lá rápido e vai conseguir agir e a gente vai conseguir estar realmente assim com essa sensação de mais segurança. Perfeito. Então, vocês vejam aí, a gente, vou dizer, sofre, tá? Porque é uma carreira, assim, realmente que você tem que ter uma dedicação absurda. A gente sofre, a gente, desde o início da preparação para tudo, mas especificamente para dar o retorno à população, né? À sociedade. Tanto é quem é que paga os nossos salários. É a população. Então, a gente está aqui para servir realmente, a gente está aqui se especializando de toda forma para servir a sociedade alagoana e também aquela transeunte que vem aqui, às vezes ou outro, que a gente tem aí um estado belíssimo, né? Uhum. De praias maravilhosas, de locais maravilhosos e turístico. A gente recebe muitas pessoas e a gente está atuando aí várias vezes com esse público também que visita o nosso estado. E daí falando, né, em concurso, falando em coisas boas e coisas que vocês têm que ter atenção também, eu vou te perguntar aqui, Nildo, qual é o conselho que você dá para essas pessoas que querem enfrentar, né, querem ser daqui a pouco um bombeiro militar? Qual o conselho que você dá, no geral, no tudo, das etapas de concurso, tudo? O que é que você passa para ele? O que é que tem que ter ali que não pode esquecer e dá aquele conselho de amigo, Uhum. servidor público também? Conselho de amigo, de fato, é planejamento, organização e constância. Eu acho que são três pilares que, se você realmente conseguir se esforçar em todos eles, você vai conseguir lograr êxito. Quando eu falo em planejamento, é você conseguir organizar em uma semana o seu estudo, a sua questão física, ter realmente, assim, psicológico para poder entender que você vai estar passando por isso, a organização para você entender que você precisa respirar também em relação a isso, para você não ficar ali devorando o livro todos os dias, porque tem hora realmente que a cabeça não vai conseguir absorver. Utiliza até a parte em relação à atividade física. Se você morar aqui em Maceió, vai correr na aula, realmente, assim, para dar uma oxigenada ali no cérebro. E eu acredito que, mais do que isso, é assim, pense na perseverança. Porque você vai conseguir colher um fruto muito bom em relação à sua dedicação. E entender que esse tempo que você está utilizando agora para o concurso, você vai ter que abdicar de muita coisa, vai ter que abdicar de muita coisa em relação à sua vida social, mas você entenda que isso tem um tempo. E eu acredito, enquanto planejamento, o Estado, o Corpo de Bombeiro, eles estão ansiosos por vocês. Porque quando a gente faz um concurso, a gente entende que essas pessoas são importantes para a corporação, para a sociedade. Então, assim, entendam que vocês estão fazendo um concurso, uma banca de renome nacional. O Estado, o governo Paulo Dantas, ele entende que é necessário a gente fazer um concurso para o Corpo de Bombeiro em relação à nossa situação atual do Estado e que o Estado, de fato, precisa estar ansioso por vocês. Então, assim, estudem, não pequem na parte física, leiam os editais, não se informem por WhatsApp, por amigo do WhatsApp, por mensagenzinha de conhecido. Sempre vão atrás dos canais oficiais, fiquem atentos para qualquer alteração de edital. Lembrem que, assim, o edital, como eu falei no início, é a Bíblia de vocês agora. Reservem um dia na semana para abrir o site do Sebrasp, sebrasp.org.br, porque eu acredito que se você conseguir fazer tudo isso certinho, uma vaga é sua e o Estado, de fato, está lhe esperando, muito contente e ansioso. Então mesmo, viu? A gente tá aí ansioso vários anos para que você venha ingressar na instituição. Vocês têm ideia? É, a gente tem que fazer uma cobertura, como eu falei no início, né? A gente tem que fazer uma cobertura de vários tipos de serviços.
e com vários números de pessoas. E a gente, às vezes, não consegue suprir tudo isso. Para ter uma pequena noção, a gente tem aqui a previsão de 3.000 e poucos militares. Atualmente a gente tem 1.000 e pouco. Então, assim, é humanamente, vou dizer assim, impossível estar em todos os lugares como deveria, da forma ideal. A gente já evoluiu muito em relação a equipamentos, tecnologia. Então, quem ingressar no bombeiro hoje vai ver uma realidade totalmente diferente de quem estava aqui há 20 anos atrás, como é o meu caso. Hoje eu tenho vestimenta completa, individualizada, os EPIs, tudo de última geração. Então, assim, as condições a gente está dando, falta você dar o retorno também, já que você quer ingressar para cá, estudar, se preparar e venha se juntar a nós, que a gente está precisando muito de você. Mas venha, obviamente, com aquele gás e aquela vontade de realmente ser um bombeiro de verdade. Preparado. Preparadíssimo. Sim. E daí, Nildo, a gente está chegando ao final. Eu só tenho aqui a agradecer pela sua participação, pela sua visão, né, enquanto planejamento, enquanto o perfil dos novos servidores públicos que a gente está abraçando em nosso estado, em Alagoas. E realmente foi uma conversa muito legal, que veio trazer muito conhecimento, né, para quem está aí estudando, para quem quer ser um servidor público e principalmente um bombeiro militar. Nosso muito obrigada pelo aceite do convite, pela contribuição. E é isso. Muito obrigado. Nada. Eu que agradeço o convite, agradeço em nome da secretária Júlia Casado, em nome da secretária Paula Dantas, assim, em nome em toda essa PLAG, porque de fato o concurso público, a nível de planejamento também, ele é um árduo trabalho até a gente conseguir publicar ele no Diário Oficial. Tem muito planejamento, tem muita conversa, tem muita articulação. É uma coisa que eu estava mencionando no início, para a gente conseguir fazer um concurso público, envolve a parte do planejamento, envolve a parte de um contato muito grande com o órgão que vai receber, que vai ser contemplado por esse concurso, e também uma conversa muito alinhada com a PGE. Então, assim, é uma comissão mista que precisa, é necessário, e no Estado acontece, sempre vai acontecer em relação a isso. Então, a CEPLAG está à disposição, e muito obrigado. Para você que está aí do outro lado da tela ou do fone de ouvido, o seu processo de estudos faz parte dessa construção. Cada página lida, cada treino para o TAF, cada minuto de foco e abdicação é você treinando para salvar vidas no futuro. Mantenha a mente calma, o foco no presente e confie no processo. E se esse papo te deu aquele gás que faltava para estudar hoje, ou lembrou daquele amigo que está na luta para passar no concurso, não espera, compartilha com ele esse episódio. E fica a dica. Nosso próximo papo será sobre todos os detalhes do tão temido teste de aptidão física do concurso CBMAL 2026. E é isso. Esse foi o nosso Pode Salvar, o bate-papo que pode salvar vidas. Fiquem bem, mantenham o foco e até o próximo episódio.